fazer a nossa leitura, como sempre, retomando o nosso trabalho, que nós possamos, como nós ficamos 2 semanas sem trabalhar, está pensando em fazer a leitura integral para que a gente possa trabalhar de forma mais tranquila. Capítulo 8, a partir... Você tinha que ler desde o primeiro? Não precisa não, pode ler a partir do 7 mesmo, né? Então vamos lá. E soltou um corpo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois voltou uma pomba a ver que as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé, que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 6º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo o animal que está contigo, e toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mas a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Bom, nós sabemos que esse capítulo 8 fala de todo um movimento intrínseco de crescimento, onde a proposta planejada anteriormente é efetivada de forma paulatina. Nós temos aí o período da grande tribulação, que seria o momento quando as águas tomaram um vulto tal que criaram uma série de movimentos difíceis que foram vivenciados na intimidade da arca. Essa arca que nós sabemos não tinha uma direção própria, mas que, flutuando, era conduzida ao sabor dessas tribulações. Então nós temos na estrutura da arca aquele símbolo de todo o movimento pessoal e transferível que a vida pede para todos nós, que seria buscarmos a segurança íntima como um componente indispensável nesses momentos de tribulação. E isso só pode ser feito a partir dessa organização dos nossos valores, os mais primitivos quanto os mais superiores.
E aqui nós temos todos os animais, aqueles que retratam os nossos planos objetivos, e nas aves nós teríamos aqueles componentes superiores que permitem o acesso a um horizonte mais amplo, a partir da possibilidade do voo. Esse voo que abre, que descortina esse horizonte mais amplo. Essa dinâmica foi vivenciada e foi necessário um tempo para que esses primeiros passos fossem dados no sentido de sair da arca. Até então, nós teríamos essa elaboração última. Mas todo o movimento íntimo acontece com vistas a uma exemplificação, com vistas a um testemunho, que é feito fora da arca. Então aqui nós temos o chamamento para esse novo passo da vida de Noé. Esse Noé que é o repouso, que é o momento de, vamos colocar, entre aspas, de mudança de estrutura, mas é o momento dessa humanidade nova, essa nova expressão que será agora vivenciada. Tivemos a oportunidade de estudar em reuniões passadas esses movimentos das aves, o corvo e a bomba. Recordando, nós observamos que o movimento do corvo foi um movimento dinâmico, e aqui indo e voltando, como sendo um movimento de vida natural. Esse corpo que destacaria todas as possibilidades construídas no tempo. Esse corpo que foi um elemento fundamental de sinalização. E ele vai e volta sem necessariamente ter de pousar novamente na mão de Noé. Esse corpo que é lançado e que, se nós pensarmos bem, como um componente higienizador, ele não correria o risco de ficar em privação mesmo fora da arca. Porque todos os elementos pútridos, tudo aquilo que tivesse até em decomposição, serviria para ele como um componente de sustentação nutritiva. Ele se alimenta de tudo isso. E essa seria a condição do corpo, expressando essa roda reencarnatória, um processo dinâmico, crescente, interrupto, quando, apesar de todas as dificuldades, nós podemos nutrir, ora com manjar, ora com pão e água, alguma coisa nós recolhemos da vida, algo nós recolhemos da vida, nesse ímpeto. Mais à frente, nós observamos no 8 a pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Vejam bem, uma questão aqui é minguar, e aqui nós temos um limite, até que as águas se secaram, né? Aqui nós temos, aqui, as águas se secaram. O que nós poderíamos depreender de se secarem? Como se nós, a partir daquele momento, não necessitássemos mais daquela roda reencarnatória, compulsória, vamos falar assim, impeditiva da nossa livre expressão. Mas a bomba, ela é lançada como uma meta. E é uma meta de visão. Tá? Então aqui nós observamos como a visão é um componente fundamental. Toda vez que nós buscamos uma expressão mais superior, a gente pede o quê? Clareza, discernimento. Só consegue discernir quem vê, quem identifica, quem conhece. Muitas vezes nos falta essa visão. Essa visão que é uma visão espiritual para além das propostas materiais. Porque nem sempre aquilo que parece é efetivamente a essência. Então, caberia a pomba ver o quê? Se já estava minguando a casa, se já era hora
de uma experiência diferenciada. Então nós poderíamos dizer, o indivíduo seria a reencarnação a partir da lei. O corpo propõe a reencarnação no sistema automático. A força atrativa dentro dessa experiência até mesmo compulsória, que nós somos chamados e atraídos. Já com a pomba, nós teríamos uma outra dinâmica, uma dinâmica mais consciente, utilizando nossas expressões superiores para visualizarmos aquilo que a experiência pode nos promover. E aqui nós temos um limite no movimento, até as águas vão apenas minguar. Minguar de sobre a face da terra. E aqui, no 9, fica clara a posição. Não achou repouso para a planta do pé. Isso foi bem comentado. Noé é repouso. E o repouso da pomba estava onde? Em Noé. Vejam bem. E voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Aqui é esse movimento. Noé é repouso. E aqui nós temos o movimento da retomada daquilo que foi o processo inicial da arca. E comentamos da necessidade de se esperar nesse tempo. Muitas vezes nós queremos viver experiências para as quais nós ainda não estamos prontos. E aqui Noé tem para nós a resposta. Noé esperou. Mais um ciclo, né? Ele esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba. Muitas vezes, naquele anseio, né, de vivermos experiências diferenciadas, nós precipitamos e ficamos insistindo, até no investimento que, fruto da nossa ansiedade, né, da nossa angústia interna, do desejo de realização plena dos nossos projetos, de alcançar os nossos metas. Então, com isso, nós podemos lançar a nossa pomba de forma totalmente improdutiva, de uma forma que seria semelhante àquilo que Jesus disse, lançar pérolas aos porcos, né? Então, quando nós lançamos pérolas aos porcos, é como se nós estivéssemos saindo desse contexto. Não queremos esperar a maturidade pessoal, não queremos esperar que as circunstâncias sejam favoráveis. Então, quer dizer, não adianta. É como se nós estivéssemos trabalhando aqui nas resistências contra as revisões, né? Não adianta. Cada situação tem um seu tempo e nós precisamos buscar recursos íntimos de repouso para que o movimento aconteça no seu tempo. Começamos também 2 elementos básicos. O repouso era para a planta. Então, aqui se estabelece a conexão com o piso. Então, a planta do pé fala do piso. E onde foi o piso? O piso para a pomba, para as expressões mais superiores de Noé. O piso estava na mão de Noé. Então, se aqui nós precisamos de uma estrutura de piso, é aqui na mão, no campo operacional, que nós vamos encontrar a segurança indispensável. Essa conexão, planta e mão. Então, o superior apoiado na nossa realização. Tá? Então, essa é a proposta que nós identificamos nesse encaminhamento dos versículos.
a segurança da pomba na realização de Noé. Aí nós temos aquela frase clássica, né? Enquanto espera, opera, né? Enquanto espera, opera. Então era na mão de Noé, na realização de Noé, na intimidade da arca, ainda que essas realizações não se apresentem ao mundo, existe uma realização interna, um fazer novo, um fazer na intimidade do próprio Deus. Vejam bem, só que os ciclos passam e a mudança é componente da própria vida. Se aqui o povo continua indo e voltando, definindo a dinâmica da vida, porque vida é movimento, e tudo aquilo que nos põe paralisação representa morte, tudo aquilo que nos puxa para trás, que nos aprisiona, tudo aquilo que nos mantém estáticos numa posição que nós já conhecemos totalmente e que não representa mais oportunidade de crescimento, seriam movimentos de morte. O corpo, mesmo sendo corpo e alimentando-se da morte, permanece o movimento. Isso é da lei. Então, vida é movimento. Poderia estar lá, Noé, implementar uma nova movimentação. De que forma? Enviar a pomba fora da arca. Nós observamos que essa história, né? Essa apresentação, coloca toda a ação nesse primeiro movimento em Noé. E Noé quem faz o movimento de lançar o povo, Noé quem faz o movimento de lançar a pomba, de receber a pomba, reter a pomba consigo, né? Deixa guardadinha lá com ele, né? Meteu-a consigo na arca, então ele retém, novamente ele opera enviando. É interessante essa palavra enviar. Enviar é mais que mandar, né? Enviar propõe um encaminhamento muito natural, muito preciso. O enviado é alguém que tem uma proposta. O enviado especial é alguém que tem uma tarefa específica. E a tarefa da pomba continua sendo a mesma. E ela foi enviada fora da arca. E aqui já tem uma expectativa de observação externa. Bom, o que será que mudou? O que será que mudou nesse processo? Depois desse tempo de espera? Será que houve mudança? Já não há mais expectativa. E, no entanto, quando a pomba fora da arca, no 10, né? No 11, e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Se aqui no anterior nós tínhamos a meta, zero divisão, agora o trabalho modificou, só foi lançado. E Noé guardou o que acontece. E como se agora não existisse mais aquela pressa. Noé já estava num plano de serenidade, reconhecendo que cada coisa tinha o seu tempo, o que aconteceria, o que tivesse a acontecer. Era só aguardar. E é exatamente nesse momento que vem o retorno. O retorno surge. O retorno surge com respostas. O retorno, ela volta. E volta em que momento? Importante, né, gente? Volta na tarde. Cabe aqui uma reflexão sobre essa tarde. Nós sabemos que todo o processo inicial de vida está resguardado
está ainda transformado na manhã do primeiro dia. A pomba foi, com certeza, identificou uma série de processos nessa manhã, mas ela retorna num plano de lucidez, trazendo já o fruto do seu trabalho na tarde. E é na tarde que nós nos reconhecemos. Se nós fizéssemos hoje uma análise precisa sobre as nossas vidas, nós não sabemos. E não temos a consciência, né? Nós não temos a consciência daquilo que vivenciamos nessa própria reencarnação, nos nossos espaços, na nossa vida, dentro do processo reencarnatório, quando estávamos em formação do nosso corpo, estruturando os nossos projetos para a existência. Então nós despertamos para a consciência quando? Na tarde. Na tarde. Tanto assim que a espiritualidade é clara, que é aos 7 anos que nós começamos de fato o nosso processo reencarnatório. É como se até ali nós ainda estivéssemos vivenciando amanhã, essa manhã cresce e em termos de consciência nós já começamos o processo reencarnatório nessa tarde. E é na tarde que ela se apresenta trazendo uma folha de oliveira no seu bico. A folha de oliveira. Folha de oliveira. Nós estudamos por muitas vezes o papel das árvores, né? O papel das árvores, o papel da figueira, o papel da oliveira e o papel da videira. Não foi uma folha de figueira. Nós estamos para além de uma nutrição puramente física. Nós já não temos mais uma sustentação puramente intelectiva, puramente voltada para a sabedoria e para o emocional, que seria o simbolismo do figo, como fruto, aquele alimento próprio daqueles que se candidatavam a uma vida de sabedoria, que é bem esse o sentido do figo. O figo como alimento do sábio, uma nutrição para o sábio. E nós sabemos, no plano de crescimento, né, existem até analogias que são feitas e muitos tentam até fazer uma correlação entre as frutas de determinados órgãos. Vocês já ouviram falar isso? Né? Então o figo poderia ser assemelhado a que estrutura do nosso corpo. O quê? Útero. O figo? O figo? O quê? O útero materno? Vesícula biliar. Então, nós podemos fazer correlações. Então, se for vesícula biliar, pode ser a memória toda da estrutura vivenciada, né? A memória do intelecto. Né? Que mais que falaram? Útero, plano nutritivo de sustentação, não sei? Então, vejam bem, o ramo, então, quer dizer, vocês viram que não seria fácil chegar a um consenso, mas que tem um sentido aí, um sentido de represamento de uma série de valores. E esses valores, o objetivo poderia representar, sejam eles intelectivos, emocionais, afetivos, ou de memória, de estrutura, ou cérebros associam a nós, as nossas. Então que tem o desenho, tá, mas
tem. Hã? Tá? Fala alto, todo mundo? Fala alto, todo mundo. O trabalho do princípio vai guardar. E isso aí é o centro da memória, né? O centro da memória cósmica de si. Então, no visível não teria aquele registro pleno de todo tipo que foi vivenciado. Então, quer dizer, não é mais tipo. O que nós queremos dizer é que o momento já é outro e que pede outro tipo de valor. E um outro tipo de valor manifesta através desse símbolo, que seria a folha de oliveira, né? Essa folha de oliveira e a oliva já dentro de um outro trono. E a oliva, o que a oliva poderia representar? Já que a hipófise. A hipófise? É uma oliva? Então, quer dizer, poderia ser os olhos. Os olhos? Os olhos. Tá? Então nós poderíamos fazer exercícios nesse sentido. E aí sim, a proposta da oliveira seria realmente retomar essa possibilidade de visão. Não uma visão externa, mas uma visão mais profunda. Essa visão que a luz permite. É uma visão que a luz permite. E aqui nós teríamos, se o figo é comestível num atendimento mais horizontal, na oliveira nós já teríamos um componente que nos projetaria a assimilação de outros componentes, de outros recursos. Recursos que vêm do alto. A pomba se propõe a movimentos de lances mais amplos e nos permite a assimilação de componentes também mais sutis. Se nós pensássemos por que oliveira e por que não videira? Por que não videira? Por que não videira? Um conhecimento profundo e um conhecimento de quem já identificou na trajetória a necessidade da entrega pessoal, né, do sacrifício, a partir dessa possibilidade de transformação da essencialidade nesse outro componente, transformado em vinho, que representa a essencialidade. Né? Então aqui nós já temos uma outra expressão, uma expressão mais sutil. E nós sabemos que a evolução não é salva. Nós não podemos, em tempo algum, tentar buscar elementos numa posição que não seja natural do ser humano. E aqui, nesse momento, caberia a pomba buscar naturalmente apenas a folha da oliveira. Vejam bem, voltou com esse componente. E aqui nós temos, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Existiu aqui a discussão, né, retomando tudo que nós já comentamos, né, a questão se teria estabelecido tudo, se não teria estabelecido, né, e nós ficamos com aquela ideia de que foi realmente uma situação arrasadora e que era um movimento de crescimento de estruturas novas. Então surge aqui uma vida nova, a partir das sementes que estavam incrustadas no piso da terra. E era uma condição. A luz permite o conhecimento. Conheceu. Nós estudamos muito esse verbo, né? Conhecer. Conhecer que propõe intimidade, conhecer que propõe unidade, união
e conheceu Adão, sua mulher, e conheceu, né? Então nós temos o conheceu, essa conjugação que permite um plano tão profundo de exploração que é algo que fica na intimidade do ser e que não pode ser retirado. Quando o indivíduo conhece, aquilo passa a fazer parte do seu patrimônio. E aqui nós temos essa conquista operada por Noé. Conheceu que as águas tinham minguado. Era outra etapa. Minguou mesmo. Mas ainda assim era necessário um novo ciclo. Tá? Então vejam bem como nós vemos a evolução se dá por etapas, ainda no plano de consciência. E conheceu, mas esperou de novo, né? Esperou ainda outros 7 dias. Então nós temos no movimento da evolução, nessa escalada, movimento, quando nós visualizamos o que há agora nesse horizonte, conheceu, isso é meu, mas volta para a arca e há necessidade de uma maturação, tá? De uma fixação desses valores da minha intimidade, para que haja uma elaboração. E essa elaboração muitas vezes consome nossos filhos. Hoje nós estamos com determinadas pessoas. Vocês já pensaram quando é que nós vamos nos ver novamente? Já pensaram isso? Que a gente fala tão naturalmente, né? Desencarnou, e aí o que acontece? Aí manifesta na reunião mediúnica, tudo ali, né? Será que é tudo assim? Será que é tudo assim para todo mundo? Será que é? Não. Porque fica parecendo, né? Que é. Mas será que não é? Aí eu vou contar para vocês uma reflexão minha. Quando eu era adolescente, eu tinha uma cadelinha que eu amava demais, e ela acabou morrendo, né? Viveu lá no tempo dela e morreu. E eu lembro que eu virei para ela e falei, mas quando que eu vou encontrar com ela de novo? Com a cadela. Eu queria saber quando que eu ia encontrar com a cadela de novo. Então vamos observar isso. Se a cadela é um princípio inteligente, vamos refletir, né, nessa resposta. Ele deu uma resposta de jeito, né? Mas aí que respondeu sem responder, né? Mas então vamos refletir sobre isso hoje. Essa cadela, sendo um princípio inteligente, tem uma trajetória. Vai fazer as experiências dela em outras faixas em pipitos. Quando eu for um Cristo, pode ser que eu tenha a visão de identificação daquele princípio inteligente que um dia foi aquela cadela que viveu na necessidade. Vocês concordam comigo? Tá? Mas vou encontrá-la como cadela? Com certeza não. Então reconhecer essa cadela é algo que se perde na infinidade, né, da vida, né, que nós observamos. Possivelmente, quando eu for um Cristo, essa cadela vai ser o quê? Um ser humano? Talvez. Em termos guardando as devidas distâncias, né? Eu vi um anjo, ela vai discipulando a humanidade, né? Não é essa? Porque a vida é movimento. Nós observamos na dinâmica, né, evolutiva, espíritos que fazem um esforço de doação muito grande, aguardando o nosso interesse pela evolução. Não é assim? Não é isso que a gente aprende? Bezerra podia estar nos campos, não podia? E não, deixa eu ficar no jardim, né? Não foi isso que aconteceu com muitos exilados da capela, que vieram e que permaneceram em nome do amor, da renúncia e da veneração aqui na Terra, para poder aguardar a evolução de outros. Não teve isso?
Não teve isso? Agora, será que nós vamos voltar para a capela, gente? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso ou não? Vocês não pensam, não? Vocês ficam nessa, achando que é certo que vai voltar? É certo que nós vamos voltar, mas será que quando a gente tiver condição de voltar, como é que está a capela? Porque continua. Então, por isso que a proposta é de viver o presente aproveitando as oportunidades. Porque quando Jesus fala, vai, não confia, porque você não sabe nem quando nem onde. Ele divertiu. Você não sabe nem quando nem onde. Que aí a vida fala assim, não, isso eu vou deixar para a próxima reencarnação. Não é isso? Muito comum isso. Mas essa é uma proposta muito acanhada. Quando nós começamos a refletir sobre dinâmica, porque o movimento da vida ele permanece. Ele permanece. E o que acontece? Então vamos imaginar. Capela, será que está melhor do que estava? As águas de lá já secaram totalmente, não linguaram não. Então, muito melhor. Aí só a saída dos cabelinhos já melhorou demais. Daniel. É para que vão voltar. Nós vamos voltar para a cabeça. Não, olha lá, cara. Pois é. Então, porque quando a gente está pensando assim, porque quando eu voltar para casa, né? Que casa, né? Na casa do pai há muitas moradas. Então, com certeza, vai ser uma outra morada. Então, nós podemos até viver a experiência aqui de Alfredo e Isnália. Estava tudo no plano espiritual, não estava? Tinha fé? Tinha fé. Eles moravam no mesmo piso? Não moravam no mesmo piso. Por que não moravam no mesmo piso? Estava mais evoluída e aí o que aconteceu? Alfredo tinha que ficar aqui trabalhando nas zonas mais densas, que retratavam a sua condição, e ele ainda fala o que foi. O que foi? Porque ele não valorizou e não respeitou a possibilidade do encontro. Perdeu a chance. Então aí você fica, sabe, a chance, no plano espiritual vai ficar tudo lindo. Emmanuel com Lívia. O que aconteceu? Pode ver. Ela estava ajudando ele vivo. Mas um dia chega lá, né? O quê? Alegria de um dia. Gente, mas eu estou querendo puxar mesmo. Porque nós estamos vivendo. Não, mas é porque nós estamos vivendo a vida de uma forma muito ilusória, sem aproveitar aquilo que a vida está nos trazendo, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. E numa infantilidade tamanha, sabe, deixando as coisas só para depois, acreditando que esse depois é amanhã. E a gente não sabe quanto que é esse amanhã. Oi. Oi, mas esses mares não encontravam com o Alfredo lá? Encontravam com ele lá. E lá? A mãe da André. Entendeu? Que vai. Então nós não sabemos por que estamos sendo sustentados, por que nós estamos sendo abraçados. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Somos. E eles fazem, mas é enorme, tipo assim, gente, até quando? Venerando ficou quanto tempo lá? Podia estar longe. E se vocês pensarem bem, o que está escrito no livro nosso lá é muito sério. É muito sério. Porque o que está escrito lá? Que Veneranda era a única moradora de nosso lar que viu Jesus. Vocês pensam bem. Que a Exília fala o seguinte: se ela foi a única que viu Jesus, aí você começa a questionar algumas colocações que são feitas sobre quem foi quem ali no plano das reencarnações. Porque o livro deixa claro, não foi isso que fez 10 vezes lá? Que ela, só falar. Então, quer dizer, se ela, e existe essa colocação que
Vamos ver, nós podemos filosofar. Ver, Jesus pode ser assim, porque alguns falam que André Luiz teria sido não sei quem, Beltrano teria sido não sei quem, a gente escuta essas coisas. Então eu falo assim, porque eu vivo, nós já temos essa saída, essa tangente. Nós podemos falar o seguinte, não, porque ela viu Jesus de fato, na proposta. Então viu Jesus com a visão espiritual, não a visão puramente material de Jesus. Nós podemos dizer o seguinte, ela viu Jesus de fato. Qual que era a proposta de Jesus? E qual que é a correlação que é feita de venerando? Ela teria sido quem? Não, gente. Olha que coisa boa. Que coisa boa. Que nós não estamos presos a isso, né? Que bom. Mas muitos falam isso mesmo. Que ela teria sido Madalena, né? Então existe essa correlação. Existe essa correlação. Mas então alguém que conseguiu ver a essencialidade da proposta de Jesus. Então se alguém que teve essa dinâmica de experiência permanece ali, e por que está escrito lá que ela continua lá? É por ela? Tá lá esperando, né? Até quando? Com certeza, né? Porque é da vida. Porque não vai paralisar. Não adianta, né? Nem que seja como corpo, nós vamos construir alguma coisa. Tá? Nem que seja como corpo. Alguma coisa será construída. A partir do ensaio e erro, a partir das cabeçadas, porque a vida continua, né? Mas, no caso aqui, nós temos nessas experiências elementos que são expoentes e exemplos muito profundos. E tem quanto tempo que ela está lá, esperando? Né? Esperando o nosso retorno. Esperando aqueles que estavam juntos e que não conseguiram despertar ainda para o compromisso e a grandeza da vida. Né? Então nós temos aí esses grandes desafios que representam os ciclos. Mas nós não podemos perder de vista que esses ciclos são para todos. Tá? Porque é aquela história. Nós estamos vivendo a transição. Está vivendo a transição, quem não acompanhar, saneamento, né? Só de a gente sair de lá, se nós éramos de cabelinhos, só de nós termos saído de lá, a vida lá ficou leve. A vida lá ficou leve, suave, e eles puderam empreender uma série de outras conquistas, para além da nossa imaginação. Então, quer dizer, é mais ou menos a gente chega lá a pouco, né? E eles, gente, a diferença em termos da nossa animalidade, né? E eles têm estrutura nominal. Seria equivalente, sem, vocês entenderam, né? A imagem, né? Sem definir que nós estamos retrogradando, não é essa a ideia. Mas, já que a gente não sabe, vamos lá, transcender do que seria um crescimento para além da nossa visão, né? A gente não dá conta de meditar que é vida de anjo, então a gente faz o reverso, né? Por imagem, para baixo. Então o ciclo é esse. E as águas tinham minguado. E ele tornou esperar, mas aí o que acontece? Mas não tornou mais a ele. Vejam bem, o que fica para nós? Então, isso nós não comentamos. Isso aqui nós não comentamos. Quem não tornou foi o povo agora. A pomba enviou fora a pomba no 12. Justo no 12, viu, gente? Mas não tornou mais a ele. Se 12 aí, se essa numeração tem algum sentido, o 12 aí como número da universalidade, do fechamento, né? Das casas, das 12 portas lá do Apocalipse que nós estudamos, das 12 possibilidades em termos da universalidade, é no 12 que a pomba vai e fica entregue à dinâmica da vida, né? Você levantou a hipótese aí dessa forma ser o nosso projeto, nossa visão. Estou tentando fazer o projeto para amanhã o que vou fazer. Então, isso aí está muito exclusivo. Então, quando ele faz, né, esse novo projeto que não corre, então não é mais decidir de exclusividade minha, é para os outros que estão juntos, eu posso entender. Pode ter uma ideia, né? Uma
ideia de abrangência, né? Não é mais para mim, então E no 12, universalidade, né? Então já é uma nova uma libertação. Uma libertação. Agora não é apenas do meu interesse, né? Então a bomba ali parte para o coletivo. E ela pode, né, representar tudo aquilo que nós lançamos nas nossas preces. Quando a gente faz uma prece pela paz, nós estamos lançando a bomba e ela não volta necessariamente a nós. Nós colhemos o fruto de forma indireta, né? Mas não é um fruto exclusivo do indivíduo, né? O que mais que nós poderíamos pensar sobre essa bomba que não volta? Denise, significa, inclusive, que do fato dela não voltar, terminou aquela operação? Dessa operação de esperar. Sem dúvida. Agora ela já se integrou à vida. Já houve uma disponibilização plena. Aquela operação específica. Exatamente. De voltar e palmas, pousar na palma, né? Essa operação específica terminou. Agora, as outras são operações mais gerais. Quando nós estudamos o amor, as gradações do amor, né? Por exemplo, desses cursos, né? Nós falamos que no início do amor, das faixas, né? De crescimento de ser. Na infância, como que é o nosso amor? Egoísta. É um amor egoístico, voltado para os nossos interesses. O que me interessa é o que vale, aquilo que eu quero é que define os projetos de vida. À medida que eu cresço, eu passo a ver o interesse do outro, né? Então eu passo a perceber e me nutrir naquilo que é bom para o outro. Aí eu saio de mim mesmo e começo o exercício da compaixão com o outro, né? Sentir com o outro. Então o nosso amor cresce. Então passa a ser um amor, uma troca. Uma troca, um objetivo, né? Então eu não estou mais focado em mim, mas já estou num plano de interação. À medida que eu cresço mais, esse amor se estende e eu passo a ver não o outro objeto do meu interesse, ainda naquele plano muito direto de exercício, né? Daquele instinto sexual. Que nos conduz à vivência do amor universal, catalisados pela nossa força ou pela nossa carga erótica. E aquele estudo feito por Emmanuel no livro Vida e Sexo, né? E que nós aprendemos isso. Que o instinto sexual seria a expressão mais primitiva do nosso amor egóico, que está ali, próximo, né? Próximo da nossa animalidade. Já é um movimento, mas ainda expressa esse amor egóico. Quando eu saio de mim e vivo um amor, ainda que chega uma paixão, ainda que seja uma paixão, eu vejo o interesse do outro, então aqui sou eu e aqui está o outro. Eu já tenho um amor beneficente, né? Eu desejo o bem do outro, mas é um outro que de alguma forma me nutre. Então tem uma troca. À medida que eu cresço, eu saio de mim e vejo eu nos outros, né? Aí eu coloco o plural aqui. Daí eu já vejo a questão do social. Nessa abrangência, eu vou crescendo, até falar, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então esse meu eu, que não era meu centro, mais eu vou colocar esse eu pequeno, transforma-se no meu eu crístico. Esse eu crístico retrataria esse amor mais para cima, né? Esse amor que nós falamos da dificuldade em até imaginar como que ele seria. Retoma a expressão, ou tem a vestimenta, né, do amor universal.
Então é um bem coletivo, tudo aquilo que é feito para engrandecer a criação, tudo aquilo que nós aprendemos no livro Pensamento de Vida, trabalhando os nossos recursos em nome do engrandecimento da obra divina. Quando eu vivo dessa forma, eu já vivo a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então esse amor, que é amor alimento das almas, o amor alimento das almas é esse amor que é de fazer a vontade do Pai. Então eu não faço pelo outro, mas eu faço pela minha comunhão com o divino através do meu Eucrístico, né? Então nós estamos aí nesse movimento crescente, saindo das nossas expressões mais primitivas e alcançando as mais sutis. Sem dúvida, nós teríamos um lampejo dessa projeção da pomba, no mínimo uma direção do nosso interesse, da nossa motivação na linha do amor universal. É uma ideia. Então seria um encaminhamento na linha dessa direção aí espiritual. Tá certo? Mais alguma outra ideia, gente? No início eu acho também que a pomba tinha a missão dela, né? De ver se já tinha secado, trouxe o gás. E aí ela deixou assim, a cada qual, com o seu sofrimento, as suas perdas, tanto espiritual e moral, assim, de caminhar com seus passos livres, que é como é que fala? O livre-arbítrio. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E vejam bem, voar livremente, não é, gente? Voar livremente. Voar livremente. Mais alguma colocação desse versículo 12? Ele, agora, eu me lembrei de falar na hora, porque quando interrompeu, assim, também quando você fala no Beagle, que foi comissário do Covid, a gente tem que lembrar que, e eu tenho disse também, que a natureza não é. Então, pensei na figura que o figo, ele é no florescer. Então ele passa de flor a fruto sem ação. Exatamente. Perfeitamente. Perfeitamente. E quando, então vamos falar assim, foi feita uma correlação, né, do figo retomado com o útero. Quando você abre, né, parece um colchãozinho, né, gente? Todo mansinho, né? Então, quer dizer, o útero, quando ele está pronto para receber a vida, ele fica desse jeito, né? Todo fofinho mesmo, tipo assim, um beijo, né? Um beijo, para poder receber uma vida nova, né? Então, são tantas as colocações que podem ser feitas, né? É uma madre mesmo, né? Uma madre. A possibilidade nutritiva mesmo e que permite, né? Experiências novas. Sem dúvida, em mundo assalto mesmo. Não adianta. Não adianta. E por vezes nós queremos isso, né? E nós nos surpreendemos. Porque nós achamos que estamos prontos, não é isso? Não tem isso? A gente faz assim. Alguns têm autoestima muito baixa, né? E outros têm uma autoestima um pouco distorcida, alta para além, né? Alta para além. Então, nesse movimento, né, de percepção pessoal, nós vamos do sou nada, ou sou simplesmente o máximo, né? Então, na verdade, o nosso grande desafio é aceitarmos que nós somos alguma coisa, né? Nós somos alguma coisa, mas esse alguma coisa não é tudo, né? Então, aceitar esse plano aí de virtude, autoaceitação, é componente básico de evolução, uma vez que não nos falta. Então, qual que é o meu tanto? Não quer dizer, eu gostaria de fazer perfeito, mas perfeito ainda eu não dou conta. Então, qual que é o meu tanto? Qual que é o meu tanto? Qual que eu posso? E aí nós podemos gastar uma energia enorme
enorme, e aí nós voltamos lá atrás. E podemos até cometer crimes em nome disso. Se fosse o que aconteceu com Caim. Ele não teve um plano de aceitação do seu real. E quis fazer do jeito dele. Quis fazer do jeito dele. Não aceitou que Abel estava à frente. Abel estava à frente. Abel era melhor mesmo. E o fruto da produção de Abel agradou o Senhor, enquanto o fruto dele ainda estava longe de agradar. Isso é a afirmação. Então, quer dizer, Caim era nada? Não. Mas também não era tudo. Ele só era um ser em evolução, que precisaria ter a humildade de se reconhecer como tal e seguir a sua caminhada. Então, por isso que o nosso desafio e a proposta do cristianismo é essa. A proposta do cristianismo é exatamente essa. Quando ele está pedindo para o seguinte, Jesus deitou na manjedoura. Humildade, simples. Aí todo mundo faz manjedoura como que? Expressão de quê? De pobreza, né? Não é isso que é feito? Absoluta. Pobreza absoluta. Pobreza absoluta. Ótimo. Pobreza absoluta. Será que é essa a questão? E qual seria a questão, então, dessa manjedoura? Isso aí é um alimento básico. Mas vejam bem, ali, onde que é que se alimenta uma manjedoura? Quem que se alimenta ali? Os animais, né? Então, quer dizer, quem seriam os animais que iriam alimentar do corpo do Cristo? Eram os bois, os cabritos? Já estava mais ou menos no ano domado, né? Porque o animal Brasil ficava fora no meio da manjedoura. Não, somos nós. Pois é, eu acho que devia tomar só aí, pelo menos conhecer. E será que não sabia nada? Tira no canto a ver o que acontece. Ainda dá coisa registrada. Por isso que então, em nós, né? Então são outras mensagens muito mais profundas, né? Que nós precisamos buscar. Deixa só um minutinho, eu iniciei a nossa mostra. Só um minutinho. Então poderia ver como é esse envolvimento natural, né? Seria Adão, depois seria Moisés, uma terra prometida, aí a gente passaria depois para Jesus, aí encaminharia os discípulos, aí Adão seria o Apocalipse, seria também um projeto para um envolvimento futuro, né? Então, tudo que cada um desses, numa sequência desse conteúdo, dessa carga progressiva de alimentação, sem dúvida, é uma sequência natural. E esses elementos que nos chegam terão um componente sinalizador de etapas a serem percorridas. Quando nós estudamos que o Velho Testamento seria a história da humanidade, nós estamos retomando exatamente esses conteúdos. Sem dúvida. eu não sei se eu sabia viajar, quando você falou que nós não somos nada, nós somos alguma coisa, mas nós somos, me lembrou a fala do Obama, quando ele perguntaram algumas outras coisas, falou assim, você precisa se lembrar que eu não nasci numa manjedoura. Então, ele quis dizer assim, não esperem tanto de mim porque eu não sou Jesus. Então, eu acho assim, que a gente deve ser ponderado mesmo, né? Reconhecer a nossa humanidade. Eu não sou bom, nem sou ruim, igual ele, eu sei que ele é que ele deixou de ser, mas eu não assim, voltando para isso, que a gente tem que ter ponderação. E nessa autoaceitação, comumente aceitar que nós somos humanos, né? E dentro dessa humanidade, Jesus não aceitou a humanidade dos 12,
Hein? Jesus sempre foi a humanidade na cruz. Ele trabalhou com ele. Porque com os homens que nós vamos trabalhar, né? Eu não tinha outro, né? E olha que ele tinha hora de ver, né? Ele podia escolher assim, o melhor do melhor, né? Não é isso? Eu tinha que parecer o melhor para ele dentro do colegiado apostólico. Foram pessoas dotadas de valores, mas também com dificuldades enormes, né? Dificuldades enormes que retratam a humanidade de cada qual. Eu poderia pensar então que, como Noé fez a arte, aí o estudo da casa mental foi baseando aí, sempre foi entendendo Noé, renovado, que vai construir a arte dentro desse projeto, né? Nós podemos projetar, porque o que acontece conosco? Vejam bem o exemplo que foi utilizado aqui, que a gente fala dos cabelinhos. Eles na humanidade, a gente com pouco, né? E por que eu busquei o pouco, né? Nós estudamos, né, a questão do povo como sendo aquele animal para onde vão os espíritos imundos, não é isso? Então nós temos aquela expressão de um animal que tem um posicionamento um pouco mais denso, não é isso? É assim que a gente estuda? Então nós nos colocamos aí nessa faixa de densidade, vamos colocar, de densidade. Então quer dizer, nós estamos buscando um modelo, sabendo que é só um modelo. Então, quer dizer, podemos construir a arte para falar de casamento mental, sem dúvida. Vocês lembram uma vez que eu trouxe um livro aqui, que é a Segunda Morte, o livro? Vocês lembram? Quando nós começamos, foi na época do Apocalipse, tem muito tempo, né? Na época do Apocalipse. E tinha lá uma cerimônia no plano espiritual desse livro, né? Uma cerimônia que era da morte de um espírito que na verdade já fez um trabalho brilhante enquanto encarnado e que estaria passando por uma metamorfose no plano espiritual. Vocês lembram disso? Então essa metamorfose o que era? Ele estava perdendo o perispírito, tá? E se vestindo de uma expressão mais sutil, como se ele estivesse abrindo mão do corpo espiritual e vivendo no corpo mental, tá? Está elaborando uma arte ou não está? Naquele momento, se ele foi alguém que tinha na sua intimidade o registro profundo de que essa imagem era uma imagem, um arquétipo, um modelo, que poderia ser projetado para outras experiências, ele realmente não são motivos para poder operar essa transformação interna. Pois é, mas por que nós nos apoiamos onde? Aqui, a compra repousa é normal, é daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós conseguimos operar, da nossa parcela de naturalidade com as coisas da própria vida. Aquilo que nós não temos familiaridade, não dá não tem ressonância no nosso plano íntimo. Quando uma pessoa, eu não tenho nada de mandarim, nada. Então, pode fazer os desenhos ali, para mim vai ser um desenho. Não tem uma, pode ser a mensagem mais linda, mas eu não vou conseguir assimilá-la, porque eu tenho um código próprio. Então cada um tem um código próprio para acessar as verdades. E é por isso que nós temos essa versatilidade de caminhos. Uns recebem a mensagem através das artes, dos poemas, outros através da música, outros através do plano operacional, outros sensorialmente no corpo, né? Para poder assimilar as lições. Agora, nós ainda estamos assimilando as lições através do corpo no caminho da dor. Nós ainda estamos nessa via. Mas até quando nós vamos ficar nessa via? Nós podemos deixar a pomba voar livre, dentro dessa projeção mais além, visualizando a planeta lá, dá uma iluminação. Tá certo? Todo grandiosa que a gente tiver a percepção
faz a comparação com o corpo. Presta atenção, como que esse corpo está sempre viradinho, né? Está sempre querendo a terra, não dá conta de a imagem é muito profunda e comparada, porque ele não tem como o bolo, os animais, os corpos humanos, né? A multiplicidade dele é os olhos que estão. Então, quer dizer, fixado, né? Para o piso, né? Para a sua trajetória regressa, né? Então, nós temos essa relação. Quando é que nós vamos deixar de olhar para baixo e começar a olhar para cima? Tá? A angústia de café, ela passou, gente? Passou? Você pode dar um passeio por lá, né? Mas de vez em quando, quando a gente tiver virado gente boa, a gente pode ganhar, assim, umas férias de 7 dias para fazer aquelas discussões, né? Que os espíritos falam, que eles estão no lugar, assim, vem uma semana do nosso lado, né? Então a gente vai para, não, paraíso, gente, assim dizer, vale a pena evoluir, porque lá é tudo de bom, né? Então, por aí. Mas enquanto morada, parece que o endereço mudou, né? É isso que nós precisamos perceber, né? O endereço mudou. A não ser quando, aí esse quando está lá na frente, quando nós já estivermos numa posição atemporal, tá? Então aí é lá quando nós estivermos em Deus, né? Aí tá todo mundo, aí eu vou encontrar até minha cadelinha, né? Então eu falo assim, não, olha só para nós também, né? Então, aí tá todo mundo, vamos lá, tá? Então tem muita trajetória para poder alcançar esse movimento sinalístico, entre aspas, né? De evolução. Como que a gente fala assim, evoluiu, a hora de ser evoluiu. Então, que a gente sabe que aí é mais complicado. E, até retomando as colocações de Eunice, quando ela fala assim, então eu posso buscar a referência da arca? Aí eu vou te dar uma reflexão. Por que eles continuam estudando o Evangelho do plano espiritual? Por quê? Porque ali existem componentes projetivos que ainda não foram assimilados na sua totalidade e que podem, em função da força didática que cada imagem retrata, permitir uma ampliação de consciência para muito além do que nós imaginamos. Porque o que nós estamos discutindo aqui, gente, é quase que literal, né? O que nós estamos fazendo aqui é muito rasteiro ainda. Nós estamos nos familiarizando com modelos, né? Nós estamos, vez por outra, lançando uma sementinha um pouco maior quando nós conseguimos ver aqui o processo encarnatório, quando nós conseguimos perceber que isso aqui acontece, a revelia de Noé. Como vai e volta a revelia de Noé. A revelia, isso é da lei. Tá? E a pomba, ela volta, mas ela volta carpinteira, não? É agora que ela foi. Ela não encontrou piso, precisa deixa eu ficar por aqui. Era conveniente voltar, né? Mas quem que vai definir se a pomba volta, não está na nossa mão, não. É tanto que chega um momento que ela vai e não volta. Mas está entregue para a vida, né? Está entregue para a vida. Porque é uma coisa muito simples. Você está ajudando quando se vê melhor, se quando se fala de capela, eu realmente não entendo isso pela dificuldade que eu tenho de estar visualizando isso, ao mesmo tempo que eu acho que a gente parece que lembra de alguma coisa. Então eu acho muito importante isso aí, porque a gente ajuda a caminhar com mais segurança, mais consciência, que a gente realmente se quer. Porque a gente for olhar mesmo, se a gente não tem nada, muitas vezes,
Então, realmente, veio um planeta mais ou menos evoluído, pelas facilidades de criação. A nossa dificuldade hoje não é tanto nem de simulação, né? Que a gente já consegue, né? Integrar informações. O nosso desafio é transformar essas informações em vida, né? Em vivência. Vamos seguir mais um pouquinho? A bomba não retornar, tá bom? No corpo? A forma como projetos, vamos dizer assim, mais construtivos. E o homem não teria projetos não tão construtivos, porque ele vai e volta, mas tem um momento também que ele vai e não volta. Fazendo esse paralelo entre a pomba e o corpo, é aquilo que eu faço de bom na pomba, e o corpo seria o que não faço, porque eu ainda estou, você disse que de uma certa forma, esse seria como encarnação. Então eu estou na lei ali, é preso por ela. Então todo período que eu estou preso na lei, eu estou fazendo coisas indignas. E chega um determinado momento que eu faço alguma coisa indigna e ela fica aí e não volta. Indignas. Será que é indigno? Porque aquilo que eu faço enquanto corpo é natural da minha condição enquanto corpo. Então vamos buscar, então o corpo está no início do capítulo. Então vamos pegar o final do capítulo. O Senhor ativou misericórdia, foi, que nós lemos. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O que está dizendo isso aqui? Gente, está sendo instituído como lei da terra, bondade de Deus, o quê? Novidade. Novidade. Então, bem e mal, dia e noite, né? Então, você planta e colhe, tá certo? E olha só, e Deus falou assim, gente, é ruim mesmo, é corvo mesmo. É corvo mesmo, é corvo mesmo. Se der chance, vai tripudiar. Se tiver ali meio morto, não está morto ainda não, e o povo tiver com fome, você precisa dar um dúvida que o povo não vai se alimentar daquele que está ainda no mundo. Tá certo? Porque o povo verá aquilo que é da sua natureza, dentro da condição de dualidade. E nós temos essa tendência a definirmos que as ações são totalmente negativas. E nós sabemos que o nosso processo ainda é de ensaio e erro. Ainda é de ensaio e erro. Nós buscamos esses exemplos das pessoas que viveram erros assim, saborosos, violentos, né? Erros dificílimos, que marcaram as suas vidas de forma para a eternidade, como um registro profundo. Por que Emmanuel se apresenta como público? Por quê? Pelo acerto dele quando viu Jesus? Não foi pelo acerto, não. Ele se apresenta daquela forma para nós, para poder estar registrado. Ó, foi fruto da minha vaidade. Foi fruto do meu orgulho social. Tá? Foi fruto de tudo aquilo que eu propus com convenções e serviu ao mundo enquanto eu deveria servir ao Cristo. Não foi no erro, não? Então ele utilizou o corpo dele, né? Porque ele buscou o corpo como tudo aquilo que ele tinha de expressão para a igreja, porque ele estava errado, gente, dentro da cultura dele. Ele era errado. Como que ele ia se curvar uma pessoa assim, gente, um caminho inteiro? Vamos colocar assim no contexto de hoje. Então imaginemos, então vamos pegar lá, né, seu exemplo, o presidente lá dos Estados Unidos, tá? Chega uma pessoa que é
da Galileia não podia vir embora, podia? Chega anônimo, um marceneiro, um carpinteiro, tá? Do Brasil, e vira pro cara e fala o seguinte, ó, você tem que me seguir, porque a sua escolha, nesse momento, é o seguinte, ou você faz de acordo com a minha proposta, ou a dor vai visitar o seu coração. Pois Jesus falou com sua irmã, em outras palavras. O que é isso, gente? O contexto social do mundo. Então a gente tem que avaliar no contexto. A gente fala assim, tinha de ter aceitado Jesus, mas em outra realidade, a gente já tinha que falar de Jesus, tanto é que ele escolheu o nosso Jesus. o corpo dele escolheu o nosso Jesus. É isso que eu estou querendo dizer. O corpo representa tudo aquilo que ele construiu em termos das suas. Aí nós vamos chamar de negatividade, mas entendendo como negatividade aquilo que precisa ser eliminado, tá? E transformado, tá? Porque se você não tiver amor próprio, você vai se cuidar? Não. Então houve um momento da nossa vida que o amor próprio é fundamental. O autorrespeito, que cresce e se transforma no amor pessoal, e o amor que é um amor que vai ser destinado ao outro. Então, se Emmanuel, naquele momento, disse assim, gente, nossa, porque ele sentiu, né? Ele sentiu que ele era diferente. Mas, e a convenção do mundo? Só não tem a mesma coisa, gente? Olha, mãe, obrigada, eu tô quanto dia, gente? Só por conta da convenção, né? Da força da lei do mundo. Então, foram momentos de escolha em que o corpo estava mais forte. Então a Madalena foi diferente, ela estava mais do que mergulhada no povo e ela era o povo, né? Em toda a sua expressão. Madalena vivia o corvo, mas com toda a presença, né? Porque, então, os 7 pecados, quer dizer, ela tinha feito aquela varredura e vivia de todo jeito. O que ela buscava? Ela buscava um amor nutritivo. Porque eu não consigo, eu busco aqui e fico com fome, eu busco ali e continuo com fome. E continuo buscando, a fome não sacia. Então, quer dizer, esse povo já tinha feito todos os movimentos. já tinha associado. Ele tinha comido todos os detritos do mundo, né? Todos os detritos do mundo. Vamos chamar muito pra ele, né? O quê? O Emmanuel, né? Foi o chamamento de Jesus e hoje também orgulho, não? Não, sem dúvida. Aí nós estamos querendo dizer o seguinte, porque ela está falando das escolhas. Então nós estamos aqui querendo sinalizar que muitas vezes nós precisamos da vestimenta desse corpo para nos lembrarmos do ponto onde nós caímos. Tá? Porque nós ficamos por vezes iludidos acerca de nós mesmos. Então, quando Emmanuel se apresenta, então quer dizer, a gente podia falar assim, não, olha, como nós podemos contar a história de forma diferente? Porque hoje ele é o quê? Um embaixador do Cristo. Então ele sinaliza para nós o embaixador do Cristo que ele é. Mas foi como povo que ele é o embaixador do Cristo? Foi como uma história, gente. Por que ele não apresenta para nós como uma história? Na história é a experiência positiva, onde ele lançou a pomba. Né? No entanto, ele ainda precisou, porque nós precisamos do registro dos nossos enganos. Tá certo? Então, aí vamos voltar. Emmanuel era onde? Qual é o endereço de Emmanuel? Não, gente, nós já estamos falando do endereço de Emmanuel. No plano espiritual. Não, gente, eu estou perguntando se outros personagens que é bom. Aí nós imaginava, André Luiz mora onde? Nosso lar. Emmanuel mora onde? Ele passa por lá também, não passa? Passa por lá? Não, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Se o endereço dele por causa do voltar na veneranda também.
Se ele mora lá no nosso lar, então ele também viu Jesus, não viu? Mas ele viu Jesus? Não viu Jesus. Nesse sentido, ele naquele momento, tá? Ele viu Jesus no Nazareno, tá? Ele viu Jesus no Nazareno, mas ele não fez como Nazareno, ele não viu bicho, né? Deu a ideia? Você mora, já morou lá. Já morou lá. Não sei quando, não, mas já morou por lá. Já mudou de endereço, com certeza, né? Porque os endereços no plano espiritual devem mudar mais rápido que a gente imagina, né? Deve ter umas casinhas de veraneio assim, mais casal, né? Deve ter? Eu vou descansar. Hã? Hoje dia azul tinha. Hoje dia azul tinha. Tem muito mais do que isso, né? Para recomposição. Porque eles não vão lá se reunir, as hostes celestiais não se reúnem para poder se recompor e achar os destinos da humanidade. Então tem que ter lugares para poder reunir lugares, senão não imagina o que pode ser. Ele deve aproveitar a vida morar. Com certeza. Porque ele não para. Só um minutinho que eu vou passar para você. Pode falar. Porque o corpo, nós temos aquele corpo que tem um sinal que seleciona para que todos os canais do corpo encaixam o treinamento. Então, esse treinamento ele implica uma transformação. Por quê? Se não imagina o ambiente cheio de animais mortos e assim, desaparecer muito devagar. Então o corpo, ele muitas vezes trabalha com um tempo, rapidamente, assim, aquele ambiente purificado fica com cheirinho depois desaparece com a luz solar. Então o que eu quis marcar é que os corpos, todos eles, são trabalhadores, mas o corpo que seleciona é o reino. Tem um sinal. Por que disso? Aí eu fiz uma relação interessante, me pareceu, que é a transformação. Enquanto uns transformam o mal em bem, tá? Mas tem um grupo que é só corpo mesmo, que tem que esperar ser finalizado e que nós temos que pensar ainda que tem esse corpo. Enquanto o fundo não, o fundo, por decide, todos eles são não são mais altos mesmo, eles estão lá em cima das árvores, né? Descem, pega a comida, volta. É uma outra questão. Então, gente, olha, super bacana a colocação da Marielina. Vamos fazer uma correlação com esse modelo que ela trouxe? Com esse modelo que ela trouxe e dar a esse modelo nome. Quando nós estudamos o planejamento reencarnatório, a gente aprende o seguinte: dá para trabalhar todas as virtudes numa única reencarnação? Não. A gente já aprende que a gente vem com um tema central, não vem? A gente vem com um tema central. Então vamos falar que o tema central é o povo rei. Tá? É o povo rei. Então eu vim para trabalhar o quê? A impaciência. Tá? Eu vim para trabalhar a intolerância. É trabalhar, né, gente? Eu trabalho conquistando a virtude, não é isso? Então, esse ponto que eu trabalharei será movimentado a partir de uma série de elementos coadjuvantes, tá? Saneadores. Então, esses corpos que fazem parte da equipe de trabalho para atender ao comando do corpo rei, o tema central, então eu vou trabalhar com quem? Família, que é um desafio. O trabalho, que é outro desafio, a possibilidade do crescimento intelectual, são outros elementos que representam o corpo. Tá? Corpos a serviço do movimento saneador. Tá certo? Mas o tema central, ele é de cada qual. Ele é de cada qual. E muitas vezes nós perdemos a chance até de identificarmos esse tema central. Vou voltar lá no Emmanuel de novo. Qual que teria sido o tema central dele naquele momento? Quando ele esteve diante do Cristo? O orgulho. Orgulho? Não foi assim?
Orgulho. Outras ideias. Vamos ver. Eu vou falar aqui que eu vejo também. Vaidade. Orgulho, vaidade. Cristalizações. O que mais? Você falando de quem pediu? Não, qual seria o tema central dele? O poder. O poder. A questão dele era o poder. Ele estava diante de um homem que era nada, né? Que era nada, e era a autoridade. Então, ele era a autoridade. O povo não era a autoridade. Ele era a autoridade do mundo. Ele, naquele momento, ele podia fazer o que quisesse com Jesus, só pelo simples fato de Jesus ter olhado para ele. Não podia, gente? É tanto que o que aconteceu na hora lá? Que ele teve a orientação de Jesus e mostrar a autoridade, mas com Jesus ele não fez o que ele fez antes não, né? Eu lembro da história lá, no início do livro, né? Então ali ele mostrou. Então o desafio, irmãos, do meu ponto de vista, né? Porque nós vamos ter vários pontos de vista, era abrir mão da autoridade externa para viver a autoridade interna, né? Ele viu, ele não teve dúvida disso. Ele reconheceu. Porque a autoridade reconhece a autoridade. Gambá era Gambá, gente? Gambá era Gambá. E ele conheceu a autoridade. Esse homem é diferente. Esse homem continua ele, não tem medo. Então, esse homem é diferente. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele só não abriu mão da autoridade externa dele para viver e incorporar a autoridade interna que Jesus estava propondo para ele, né? Então, as outras equipes de povo analisaram aí, seria a tenda da filha, a tenda da esposa. Exatamente. A tenda do mandato. Sofrimento atrás de sofrimento. Depois do quê? Combinando em quê, gente? Como que combinou? Aqui, ó. Materializou a cegueira espiritual. Materializou a cegueira espiritual. Por quê? Pelo Filho. Onde tudo começou, né? Ele foi cego naquele momento, né? E materializou, ele trouxe para o físico a cegueira com conclusão final. Esse tempo passou e nós estamos fazendo nossa prece de encerramento.